Já parou para pensar em como a gente pensa? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas é exatamente isso que o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, um vencedor do Prêmio Nobel, se propõe a fazer. Ele basicamente nos dá um mapa para entender os mecanismos escondidos que guiam cada uma das nossas decisões. Vamos mergulhar nessa obra que é de verdade revolucionária. Olha só essa pergunta. O que passa mais segurança, hein? 90% de taxa de sucesso ou 10% de risco de falha? Estatisticamente é a mesmíssima coisa, mas sejamos sinceros, a primeira opção dá um alívio, né? A gente se sente muito mais confortável com ela. A grande questão é por quê? Por que o cérebro humano é tão facilmente influenciado pelo jeito que a informação aparece? Esse é o mistério que a gente começa a desvendar agora. Então, a resposta para esse quebra-cabeça todo está na ideia central do livro. O Kahneman revela que não existe um jeito único de pensar. Na verdade, a nossa mente é como se fosse o palco de um duelo constante entre dois sistemas que funcionam de maneiras completamente diferentes. E essa é a premissa fundamental. Cada escolha, cada julgamento que a gente faz é o resultado da interação e muitas vezes do conflito entre esses dois modos de pensamento que moram na nossa cabeça. Ok, então vamos conhecer os protagonistas dessa história. O Kahneman os chama de Sistema 1 e Sistema 2. E a melhor forma de entender isso é pensar neles como se fossem dois personagens, sabe? Dois personagens com personalidades muito, mas muito diferentes. E aqui está o perfil deles. O Sistema 1 é o nosso piloto automático. Rápido, intuitivo, movido pela emoção, ele não gasta quase nada de energia, está sempre ligado. Já o Sistema 2, o Sistema 2 é o oposto completo. Ele é o nosso pensador analítico, lógico, que precisa ser ativado com consciência. Ele exige esforço e, por isso mesmo, ele é, no fundo, bem preguiçoso. No dia a dia, a divisão de tarefas é bem clara. O Sistema 1 cuida do que é instantâneo, como reconhecer um amigo no meio da multidão, ou responder de bate-pronto quanto a 2 mais 2. Já o Sistema 2 é chamado para os trabalhos pesados. Resolver um problema de matemática complicado, escolher uma carreira, analisar um investimento importante. São tarefas que exigem foco total. E é aqui que o conflito fica sério. O nosso cérebro opera pela lei do menor esforço. Como o Sistema 2 gasta uma energia danada, ele tende a deixar o Sistema 1 no comando sempre que pode. O problema é que o Sistema 1, apesar de ser eficiente, comete erros bem sistemáticos. E o preguiçoso do Sistema 2 muitas vezes nem percebe, só aceita a sugestão sem questionar. E essa delegação de tarefas do Sistema 2 para o Sistema 1 tem uma consequência bem direta. A gente acaba caindo em armadilhas mentais. O Kahneman chama esses erros sistemáticos de vieses cognitivos. Basicamente, são atalhos que o nosso cérebro usa e que muitas vezes nos levam para conclusões erradas. Um dos vieses mais poderosos que existem é o da ancoragem. Nele, a primeira informação que a gente recebe sobre um assunto, a tal da âncora, influencia de um jeito desproporcional todas as decisões que vêm depois, mesmo que essa primeira informação seja totalmente aleatória. O exemplo da casa é perfeito para entender isso. Se o primeiro preço visto é de 1 milhão, uma oferta de 800 mil parece um ótimo negócio, certo? Agora, e se a âncora inicial fosse de 700 mil? Os mesmos 800 mil iam parecer um absurdo. A âncora muda e a percepção de valor muda junto, mesmo que a casa seja exatamente a mesma. Isso mostra o poder que um número inicial tem de distorcer todo um processo de decisão. Outra armadilha fundamental é a aversão à perda. Acontece que, psicologicamente, o impacto emocional de perder é muito mais forte do que a alegria de ganhar um valor igual. O nosso cérebro simplesmente odeia perder. E isso explica por que tanta gente mantém investimentos ruins por tempo demais só para não ter que oficializar a perda. Esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Repara só como a barra que representa a dor de perder é muito maior. A dor de perder R$ 100 é sentida com uma intensidade que é quase o dobro do prazer de ganhar os mesmos R$ 100. É por isso que, muitas vezes, o medo de perder acaba paralisando a gente, evitando riscos mesmo quando as chances são boas. Ok, o cenário parece complicado. Se o cérebro está meio que programado para cometer esses erros, existe uma saída? A boa notícia é que sim. O Kahneman não só identifica os problemas, mas ele também oferece ferramentas bem práticas para a gente ativar um pensamento mais inteligente. E aqui está o manual de instruções. Primeiro passo, reconhecer os sinais.
É preciso identificar quando se está num campo minado cognitivo. Segundo passo, desacelerar. Simplesmente parar antes de tomar uma decisão impulsiva. Terceiro, peça ajuda ao sistema 2. É forçar o pensamento lógico a entrar em ação. E por último, inverta a perspectiva. Tente enxergar o problema de um jeito diferente, sabe? Se algo é apresentado como um ganho, como seria se fosse uma perda? Isso ajuda a quebrar o feitiço da primeira impressão. Com tudo isso, a gente chega à grande lição dessa análise toda. A mensagem do Kahneman, no fim das contas, não é que a gente precisa virar um gênio da lógica o tempo todo. O segredo é a consciência. A verdadeira inteligência na hora de decidir as coisas está em desenvolver a sabedoria de saber quando a gente pode confiar na nossa intuição, no sistema 1, e quando é absolutamente crucial parar, pensar e chamar o esforçado, mas preguiçoso, sistema 2 para o trabalho. E essa é a reflexão final. Entender esses dois sistemas não é só um exercício intelectual, é uma ferramenta para a vida. Daqui para frente, em cada decisão importante, a pergunta que fica é: isso é uma tarefa para o piloto automático ou está na hora de assumir o controle manual? A qualidade das respostas a essa pergunta pode definir a qualidade das nossas escolhas.